irmãs podem tomar assento. Título da lição passada. Quem sabe aí agora? Sem olhar, sem meter a mão aí nos apontos. Vamos lá. E aí? Título da lição passada? A unidade da igreja primitiva é o tema da... E aí? Vamos lá. Teve 3 pontos, não foi? Fundamento. É isso? Vai, irmã Silvana, característica. Não, tá certo, vai. Característica e... Não, fundamento foi a primeira dos fundamentos, né? Por que eu estou fazendo isso, irmãos? É importante fazer um link. O título, da verdade, é a unidade na igreja primitiva, que teve 3 pontos muito importantes que é para fazer um gancho. A primeira foi o propósito da unidade, a unidade da igreja primitiva, certo? E agora vem unidade, a essência, lição 3 agora aí está, unidade, a essência do amor de Cristo. O que esse título já está nos ensinando? Que não existe unidade sem o amor. Você já viu existir unidade no meio do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, sem amor? Então não dá. Então essa vai ser a lição de hoje aqui. Fica essência. Quem pode me dizer o que é a essência aí? O título é unidade, a essência do amor de Cristo. Vocês sabem disso aí, a essência, né? Mexendo com perfume, um monte de coisa aí. Oi? A base de onde se extrai, né? De onde tudo começa. Na verdade, a essência, de fato, é o que caracteriza. Não, a Bíblia está dizendo aqui, unidade, está dizendo assim, unidade, a essência do amor de Cristo. Olha a importância desse título. Vamos aqui, eu vou dar uma explicada aqui nesse título aqui, tá bom? A unidade é um dos maiores, não está aí, está aqui. Se precisarem depois, se quiserem a minha colinha, eu dou para vocês. A unidade é um dos maiores sinais do verdadeiro amor cristão, tá bom? Jesus nos ensinou que o amor é o fundamento da comunhão entre os seus discípulos. E essa comunhão resulta em unidade. O amor genuíno não busca interesses próprios, mas está disposto a sacrificar-se pelo outro, promovendo a harmonia no corpo de Cristo. A essência do amor, que é o título aí de Cristo, é revelada no seu desejo de que os crentes sejam um só corpo e um só espírito. Você pode ver aí Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6. Não vou ler aqui, vai estender aqui, mas anota para você ler depois. Esse amor une pessoas de diferentes origens, culturas e personalidades em um só propósito. O propósito é esse: glorificar a Deus e proclamar o Evangelho ao mundo. 3 ao 6. A unidade cristã não significa ausência de diversidade. Não é a diversidade, não. Diversidade de diversos, tá? Mas uma harmonia onde cada crente desempenha a sua função dentro do corpo de Cristo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27, também você vê isso aí. Essa unidade reflete a própria natureza de Deus, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, operando em perfeita comunhão. Portanto, irmãos, irmãs,
Queridas, Dia Internacional da Mulher, estou dando aula aqui, que maravilha. Portanto, viver em unidade é demonstrar o amor de Cristo em ação, fortalecendo a igreja e testemunhando ao mundo a realidade do reino de Deus. Louvado seja Deus. Vamos aí para o textual. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o nosso texto áureo. Neste texto aqui, irmão, neste versículo, Jesus estabelece um padrão de amor muito mais elevado do que já era conhecido. O mandamento do amor ao próximo já existia na lei mosaica, você sabia disso? Vamos lá ver em Levítico 19 e 18. Abra sua Bíblia aí. Levítico 19 e 18. Você vai ver, você está vendo Jesus falar aqui no Novo, mas já estava lá no Velho. Lá em Levítico, nós passamos agora, acabamos de ler aí Levítico aí, né? Números. Levítico 19 e 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Louvado. Então já existia lá. Você sabia que existia esse mandamento que Jesus falou lá? Talvez não. A escola dominical é para isso, para a gente também tomar conhecimento dessas coisas, começar a fazer link, entendeu? Para você ficar esperto na palavra aí. Você está lendo, e eu já li isso aqui. O que estava lá está aqui. Jesus está agora deixando essa coisa clara. Está fazendo, tornando aquilo real. Entendeu? Algo que estava obscuro lá atrás, estava por sombras, agora está na realidade. Porque, escuta aqui, irmãs, o Velho Testamento ele tem uma mensagem. A Bíblia é cristocêntrica, mas o Velho Testamento diz assim, olha, Jesus vem aí. Novo Testamento, Jesus está aqui. Entendeu? Para vocês terem um entendimento. Tá? Então, o diferencial desse novo mandamento é: assim como eu vos amei. Jesus estabelece um padrão mais elevado. Não é amor como você pensa. É como Deus diz que é. É como Ele estabeleceu. É como Ele nos amou. Então ele falou, assim como eu vos amei. O amor de Cristo foi o quê? Sacrificial, incondicional e demonstrado na cruz. Ele nos chama a viver esse mesmo amor que não se baseia em sentimentos momentâneos, mas em uma decisão diária de servir e cuidar dos outros. Amém? É todo mundo caladinho aí, eu vou começar a fazer vocês falarem, Esse amor é a base da unidade cristã, pois quando amamos como Cristo amou, não há espaço, escuta, para divisões, orgulhos ou disputas. O amor verdadeiro nos leva a perdoar, suportar e edificar uns aos outros. Eu queria que vocês... Melhor, vou te fazer uma pergunta. Todo mundo tem amor? Não está escrito isso? Me prova isso. Silêncio. Abra aí Romanos 5, versículo 5. Vai ler aqui, que eu não abri aqui não. Eu estou crendo que eu estou falando o versículo certo. Romanos 5, 5. Lê aí. Essa aula está sendo transmitida, irmão. Cuidado aí com o que você vai falar. Está ao vivo, hein? Peraí. Toma. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações
Pelo Espírito Santo, certo? Então, todo crente, de fato, que nasceu de novo, tá? Tem o amor. E por que a gente não ama? Por isso que amor não é sentimento, amor é decisão. Porque você tem amor, por que odeia em vez de amar? É uma decisão nossa. Tu pode amar, mas tu acaba odiando. Vocês estão entendendo já a essência aqui? Eu tenho. Olha como é que a nossa natureza pecaminosa é complicada. Por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Vivendo na plenitude de Deus, você vai usar o banquete e não a lixeira. O que é isso, lixeira, pessoal? É a nossa carne. Jesus fala assim, é do interior do homem que sai assassinato, adultério, tudo de ruim sai. Então sai lá do coração, ou seja, sai da natureza pecaminosa. Só que uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela aceita Jesus, o Espírito Santo vem o quê? Morar nela. Aí o Espírito Santo vem nela e coloca nela o quê? O fruto do Espírito, que é o quê? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio. Essa é a vida de Deus. Esse é o caráter de Cristo, para a gente ser parecido com Jesus. Então, no momento que alguém tiver cri-cri aí, é a hora de usar a paciência. A gente não usa às vezes. Ela fala assim, me dá paciência. Não, Deus não vai te dar mais. Você está precisando usar. Só que essas coisas só acontecem, irmãos. Veja bem, o fruto é do Espírito, não é nosso. Os dons também são do Espírito, também não é nosso. Ninguém é dono do dom nem do fruto. É do Espírito. E funciona, entendeu? É alguém que anda no Espírito, que anda em consagração, que anda em oração, que anda em vigilância, que se deixa tratar. Tem áreas, irmãs, negras das nossas vidas, escuras. Eu vi uma coisa, aonde lacrar esses bichinhos se esconde? Num lugar, justamente caverna, lugar escuro, humildade. Como é que sara isso? Metendo o sol. Quando o sol da justiça, que é Cristo, raia, a gente abre áreas escuras da nossa vida, nós somos tratados. O mofo vai saindo, as coisas vão sendo dissipadas, coisa ruim, e você começa a ficar sarado, uma pessoa de bem com a vida, fala com todo mundo. Tem gente que tenta te estressar e tu fica bela e maravilhosa. É possível isso. O problema é que a gente acha, não dá para suportar, eu não sou Jesus. Mas o fruto do Espírito é justamente para a gente sermos semelhantes a Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Lá de casa, lá. Dá ela aí. A Bíblia fala... Raí, depois tu dá esses cortes. É mole. A Bíblia agora fala... não tem como. Quem está vendo agora, você vai recebendo aí, você está no meio das mulheres. Dia Internacional das Mulheres. Estou dando aula para as mulheres aqui, mas depois esse vídeo vai ser editado. A Bíblia fala, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, né? Isso nos traz a compreensão de quando o amor de Deus está dentro dos nossos corações, nós vemos as coisas de outra forma. Com a ótica do Senhor, né? Com a ótica do Senhor. Então, você vê uma situação, em vez de você interpretar ela para o lado mal, você interpreta para o lado bom. Quando você vê a atitude de uma irmã, em vez de você interpretar a atitude daquela irmã do lado mal, tu interpreta pelo lado bom. Tudo é puro para quem é puro. Tudo é impuro para o impuro. Obrigado, minha esposa. Glória a Jesus. Vamos lá, verdade prática aqui, irmãos. A unidade cristã é o resultado do amor de Cristo operando no coração dos crentes, revelando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Irmãos, a tônica de todo esse tema de unidade nossa aqui está ali, tá? Vivendo a unidade para revelar Cristo. Então, o foco, o propósito da unidade é a gente revelar o Senhor.
porque não existe como revelar Cristo sem estarmos vivendo em unidade, sem estarmos unidos numa só essência, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu estou vendo uma coisa muito boa no nosso meio, estou vendo a igreja aqui se apossando, tomando posse disso, procurando viver. Eu sei que ainda temos falha, temos muito mas eu estou vendo a igreja aqui num passo muito bom, e que uma vez a gente se esforçando, o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos levar a isso, entendeu? E ele vai ser revelado. E uma vez o Senhor sendo revelado, irmãos, nossa igreja vai tomar uma proporção muito grande. Isso não é para a gente se sentir, não, mas o Senhor quer trazer pessoas. E a gente só consegue trazer pessoas vivendo a essência do amor, vivendo de fato a unidade, entendeu? Porque não dá para, como é que eu vou estar no meio? A grande família de Deus só vive em briga. Eu sei que na nossa família a gente não tem unanimidade, às vezes, em tudo, né? A gente procura resolver as coisas, e aqui na grande família do Senhor, onde Cristo é a cabeça do corpo, é importante a gente estar se deixando tratar, entendeu? Relevando, protelando. Tem uns que não têm uma determinada maturidade, tem outros que são mais maduros. Os mais maduros fazem o quê? Ajuda aqueles mais fraquinhos. A gente tem que ter. Você não pode querer se nivelar. Tem alguém chegando agora para a igreja, ele não tem a mesma maturidade. São faixas etárias. São pessoas novas, convertidas, que precisam ser ajudadas. Porque às vezes chega uma pessoa assim, a gente já quer botar lá no nosso nível. Não, a maturidade também leva a gente a entender, entendeu? A faixa, o nível de maturidade que o outro tem, e ser compassivo com ele, ajudar ele, chegar perto dele, abraçar ele, tratar ele e conduzir, ajudar ele a ser amadurecido como nós. Amém, irmãs? Glória a Jesus. Então, os objetivos da lição aí. Ao concluir esta lição, o aluno deverá ser capaz de, primeiro, compreender o chamado à unidade. Isso está na lição, né? Ou seja, reconhecer a importância da unidade entre os cristãos, conforme a oração de Jesus em João 17, do 20 ao 23. 2, identificar as barreiras à unidade. Isso vai ser a próxima aula, tá? Ou seja, discernir os obstáculos que comprometem a harmonia no corpo de Cristo e refletir sobre como superá-los. E a terceira parte, que é praticar atitudes que promovem a comunhão verdadeira, ou seja, aplicar princípios como o amor ativo, a submissão mútua e o perdão, fortalecendo os laços cristãos, tá bom? Esses são os objetivos da lição, que vocês precisam ser capazes, entendeu? De ter isso claro. Por isso que eu perguntei sobre a aula passada, não querendo colocar em xeque a irmã Débora, não tem nada a ver, mas é importante você gravar e amadurecendo isso, estudando essa lição em casa depois, passando a limpo, tá bom? Então vamos para a introdução aqui. A unidade entre os seguidores de Cristo não é apenas um ideal, é uma característica essencial da fé cristã e fruto do amor que provém de Deus. Quando Cristo orou pela unidade dos discípulos, como está lá em João 17, 21, ele demonstrou que nosso testemunho ao mundo depende da forma como vivemos em harmonia e nos amamos mutuamente. Estudaremos essa lição em 3 partes. Então vamos agora para a primeira parte, que é o chamado à unidade. Louvado seja Deus. Então vamos aí. O chamado à unidade. Eu quero dar aqui uma palhinha para vocês sobre esse primeiro tópico aqui, que não tem nada aí, só vai ter no 1.1, né? Então, a unidade, irmãos, entre os crentes não é uma opção. Diga comigo, não é uma opção, mas um chamado de Deus. Tá bom? Jesus enfatizou que a comunhão entre os seus discípulos seria uma das maiores provas da veracidade do Evangelho. Olha que coisa linda. Desde a igreja primitiva, vemos que a unidade sempre foi um dos pilares fundamentais para o crescimento do reino de Deus. Os primeiros cristãos viviam em comunhão, compartilhando suas vidas e bens.
demonstrando que a fé em Cristo gera um vínculo mais forte de qualquer outra ligação humana. Ou seja, Atos 2, 42 e 47 foi o primeiro tema do ministério adorar, entendeu? Ou seja, a perseverança na oração, na doutrina, no partir do pão. Isso, a igreja primitiva, ela viveu isso na sua essência, entendeu? Ou seja, uma igreja completamente cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo havia sido derramado sobre ela, entendeu? Eles estavam em obediência, foram lá para o cenáculo em Jerusalém, e no Pentecoste, o Senhor desceu ali, encheu aquela igreja. Eles passaram a viver de uma forma esplêndida, maravilhosa, entendeu? E pensa numa igreja essa que quem quis blefar lá, quando foi o caso de Ananias e Safira, se deram mal, porque não precisava fazer o que eles fizeram, querer enganar ou mentir para o Espírito Santo, como Pedro disse, e acabou que eles morreram por nada. Mas por quê? Uma igreja que estava no seu início, na sua essência, entendeu? Deus não permitiu naquela hora ali, nenhum engano, nenhum embaraço ali. Então, Deus mostrou o quanto é importante nós vivermos em unidade, vivermos segundo a direção do Espírito Santo e vivermos cheios do Espírito Santo, tá? Então, a igreja primitiva viveu isso, entendeu? Então, Deus, quando foi levantar o ministério de orar, Deus colocou no meu coração e falou assim: não olha para a igreja nenhuma, olha para a minha igreja inicial. Estamos longe? Estamos, mas estamos no caminho. Diga para quem está lá: estamos no caminho, irmãos. Aleluia. Então vamos aqui agora à oração sacerdotal de Jesus. João 17, do 20 ao 23. Quem lê para mim aí? Rápido no gatilho. O Raí aí. Raí está vindo com o microfone. Isso. João 17, do 20 ao 23. Não, aí vai direto, porque senão vai partir muito. Vou orar por todos os crentes. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que o tens amado a eles como tens amado a mim. Amém. Até o 23, né? Isso aí. Então, oração essa, chamada de oração sacerdotal, que na verdade Jesus, depois de ter dado as instruções aos discípulos, que começa aí em João capítulo 13, termina aí no 17, Jesus levanta a voz como se fosse uma prestação de contas para o Senhor, o Pai, né? Ó, a obra que o Senhor me deu para fazer, eu fiz, está aqui. Agora, aí começa a fazer a menção do desejo do próprio Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, unidade. Então ele vai orar e vai dizer que ele não estava orando só para os discípulos que estavam ali com eles. Jesus ia ser assunto ao céu, mas a obra ia continuar com os discípulos. Jesus disse: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam. Mas não só esse, mas todos aqueles que virão a crer na tua palavra. Estava orando por quem? Por nós, que já cremos na palavra do Senhor, cremos na pregação do Evangelho, aceitamos Jesus como Salvador. O Senhor já estava orando por nós. Que coisa gloriosa saber que Jesus orou por todos aqueles, que se exporam à palavra. O Senhor deu fé para ele creu e foi salvo para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, está aí na lição: Jesus intercede para que seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade é essencial para que o mundo creia na mensagem do Evangelho. Estou falando, irmãos, é importante. Agora, como sermos um? Por isso que nós falamos sobre o propósito da unidade e sobre a unidade na igreja primitiva, pela questão dos fundamentos, aquilo que sustenta. O que era? Doutrina dos apóstolos, que na verdade não era dos apóstolos.
foram ditas e proferidas pelos apóstolos, mas era do próprio Deus. Ou seja, é como Paulo fala na Santa Ceia, eu vos entreguei como eu recebi do Senhor, entendeu? Então, eles receberam e agora transmitiram a doutrina. É reconhecida como a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a própria palavra, entendeu? Isso é muito importante, porque não pode haver unidade em torno de heresia. Até pode, mas não deve. Por que eu estou falando que até pode, mas não deve? Por conta que nós vimos lá no início, na Torre de Babel. Se Deus não desse para confundir e espalhar aquela turma ali, entendeu? Eles conseguiriam o intento. Eles estavam o quê? Queriam fama, queriam tocar ao céu, queriam fazer uma grande torre. Mas a Bíblia diz que eles tinham uma linguagem só. Eles eram um. Eles viviam unidade. E Deus falou o quê? Não vai haver nada que possa o impedir. Por quê? Estão em unidade. Então a unidade, até por mal, ela funciona.